Bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, pessoal do TikTok. Aqui quem fala, Daniela Rocha, especialista em aposentadoria, revisão de aposentadoria. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é benefício assistencial. Quem tem direito a benefício assistencial? Bom dia, seu Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Itapuí também, que nos acompanham. Um abraço, tudo de bom. Quando vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar aqui para a rádio também, que vai ser um prazer falar com vocês. O pessoal do TikTok pode ficar comentando aqui nos comentários, o pessoal do YouTube, porque quando a gente faz conteúdo, a gente faz em várias plataformas para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas, porque quanto mais educado a gente é, mais a gente vai ir atrás dos nossos direitos para que realmente a gente consiga ter resultado. E hoje nós vamos falar sobre benefício assistencial. Bom dia, seu Sérgio, dona Judite, muito obrigada por estar aqui. Se vocês puderem compartilhar a live com seus amigos, com seus conhecidos, agradeço muito. Hoje nós vamos falar de benefício assistencial. Bom dia, seu Vando. Quem é que tem direito, quem é que pode pedir o benefício assistencial? O benefício assistencial, ele é um benefício que é destinado de um salário mínimo, que é destinado para as pessoas acima de 65 anos ou para quem tem uma deficiência grave. Então, se você tem mais de 65 anos de idade ou você tem alguma deficiência grave, o governo, o INSS, vai lhe pagar um valor de um salário mínimo de R$ 1.320. Claro que é necessário alguns requisitos que eu vou falar aqui no decorrer da nossa live, da nossa conversa. Então, realmente, esse benefício assistencial serve para todo mundo que tem mais de 65 anos de idade e para quem tem problemas de saúde, alguma deficiência grave. Então, quem é que tem direito para receber? Né? A gente precisa duas coisas. Então, tenho mais de 65 anos de idade, moro numa residência que a renda é baixa, porque a renda por pessoa na família ela não pode ultrapassar de um quarto de salário, conforme lei, conforme o governo determina. Além disso, a gente tem que ter, se caso não tenha 65 anos de idade, tem que ter alguma doença grave que te impossibilite para o trabalho, e isso sim, daí você vai ter direito. E quanto que é o pagamento? Qual o valor que a gente vai receber? Bom dia, muito obrigado pela mensagem aí, realmente, né? A gente gosta muito de estar interagindo com vocês, muito obrigada. Hoje o dia está muito frio aqui no Rio Grande do Sul. O valor do benefício assistencial, ele é o valor de um salário mínimo, R$ 1.320. E agora eu vou relatar para vocês quais são as doenças que podem ensejar um benefício assistencial. Quais que são as doenças? São qualquer doença que eu posso solicitar um benefício assistencial? Não, não é todos. De tomar um cafezinho, estou tomando um cafezinho para me esquentar. Algumas doenças, ela tem que ser considerada grave, muito grave, para a gente conseguir um benefício assistencial. Por exemplo, uma dor de coluna, uma diabetes, algo desse tipo que a gente consegue controlar, que tem tratamento e a gente consegue através do tratamento ter o controle, a gente não consegue ter um benefício assistencial. Agora, tem algumas doenças que realmente elas te possibilitam receber o benefício assistencial, que é LOAS. Também muitas pessoas acabam conhecendo pelo nome de LOAS. Então, as doenças é cardiopatia grave, então tem problema de coração grave, com perigo realmente, né? Com risco de morte, cegueira, neufragia grave, AIDS, opatopatia grave, doença de Parkinson, neoplasia maligna, que é o câncer, tuberculose, alienação mental, todos esses problemas de saúde que são muito graves, faz com que você tenha direito ao LOAS, o benefício assistencial. Então, cardiopatia grave, cegueira, nefropatia grave, doença de Parkinson, neoplasia maligna, que é o câncer, tuberculose, alienação mental. Então, tem várias doenças. Claro que é interessante a gente sempre perguntar para o médico, realmente, esse meu problema de saúde ele é tão grave que eu não posso trabalhar, que realmente o tratamento acaba me limitando.
Daí sim, se o médico te der esse respaldo, é necessário sim você entrar com esse pedido de benefício assistencial. Claro que o benefício assistencial, além do problema grave de saúde, além da idade, por exemplo, eu não tenho problema grave de saúde, mas eu tenho 65 anos de idade, vai ser avaliado o seu critério financeiro. Quem mora na sua residência, qual a renda familiar, e a renda familiar ela não pode ultrapassar de 1/4 de salário mínimo. Claro que tem algumas exceções aqui, que depois no decorrer da nossa conversa, no decorrer aqui da nossa live, eu vou explicar para vocês, tá bom? Outra pergunta que eu recebo frequentemente, o autista tem direito a um benefício assistencial, um LOAS? Sim, tem direito o autista a um benefício assistencial, um LOAS. Né? Segundo a lei, a gente tem uma lei que rege isso, que é uma lei lá de 2012, que o autista é considerado uma deficiência, então ele entraria, sim, nos requisitos para benefício assistencial e LOAS, tá? Claro que o INSS vai avaliar o grau, porque tem autistas que são grau leve, grau médio, grau alto, e também vai avaliar a renda familiar. E isso, depois de ser avaliado a renda familiar, daí sim o INSS vai conceder. E o LOAS, o benefício assistencial, ele é considerado uma aposentadoria? Será que é ou não é? Vamos lá, compartilhe essa live com seus amigos, com seus conhecidos, que eu já vou responder essa pergunta. Enquanto isso, eu vou tomar um gole de café aqui. Vamos lá. O benefício é considerado uma aposentadoria? E é possível a gente se aposentar sem contribuir para o INSS? Muitas pessoas me questionam, Daniela, eu não paguei o INSS, daí eu vou me aposentar com 65. Você não vai se aposentar com 65. Por quê? O INSS, para você se aposentar por idade, é necessário você ter contribuição. Ou você ser rural, ser contribuinte especial, que a gente chama que não há necessariamente ter o recolhimento de todo mês, que é o rural, o pescador, o artesão, esse ele não tem recolhimento. Mas se você mora na cidade e você não recolhe para o INSS, não teve carteira assinada, não teve carnê, você não vai conseguir se aposentar. Então, não existe essa de chegar aos 65 anos de idade e se aposentar. Se você não tiver recolhimento, você não consegue se aposentar. Agora sim, o benefício assistencial, ele é destinado para quem nunca recolheu para o INSS. Eu nunca tive pagamento junto ao INSS e agora eu quero solicitar um benefício. Ok, daí sim, só que vai ser avaliada a sua renda familiar. Como é que é a renda da sua família? Se, por exemplo, eu sou casado, meu esposo recebe 2 salários mínimos de aposentadoria, bem provável que você não vá conseguir receber um benefício assistencial. Sabe por quê? Porque você tem renda familiar. Então, realmente é necessário, vai ser avaliado esses 2 critérios, a idade e a renda familiar. E outra situação, um benefício assistencial, ele não dá direito a 13º. E outra coisa, se você vir a falecer, esse benefício assistencial, ele não gera pensão. Não gera pensão por morte, nem para o seu esposo ou para algum filho, né? Então, realmente tem toda essa situação. Agora, a gente tem uma pergunta aqui, sou portadora de fibromialgia. Posso me aposentar e recebo auxílio doença? O que a gente sempre recomenda? Se tu está recebendo o auxílio doença, é bom tu documentar todas as fases do seu tratamento com o médico, exames. Eu sei que a fibromialgia a gente não consegue documentar através de exames, mas depende de laudos médicos. Assim, depois solicitar uma aposentadoria por invalidez, mas isso através do teu auxílio-doença. Agora, um benefício assistencial para fibromialgia, realmente eu entendo que é complicado, que geralmente são para doenças mais graves. A gente tem clientes aqui dentro do escritório que têm fibromialgia, mas que recebem auxílio-doença, tá bom? E quais são os principais requisitos e critérios que o INSS leva em consideração para conceder um benefício assistencial? Primeiro, tu tem que ser brasileiro, né? Comprovar residência aqui no Brasil. Além disso, seu grupo familiar, você não pode ter renda igual ou superior a 1/4 de salário mínimo. Então, realmente, a gente sabe que é um valor muito baixo, porque qualquer valor que a tua família receba de carteira assinada ou algum benefício, geralmente já vai ultrapassar esse teto, tá? Ou você tem que ter uma deficiência,
ou ter mais de 65 anos de idade. E a deficiência que a gente fala é uma deficiência que realmente te limita para as tuas atividades. Outro requisito, a gente tem que ter inscrição no cadastro único, ela é obrigatória. A gente chama de CAD único, tá? Então, é obrigada a gente ter esse cadastro. Esse cadastro é o mesmo do Bolsa Família, é o mesmo que a gente faz lá no CRAS. Daí ele tem que estar atualizado. Muitas vezes a gente acaba fazendo esse cadastro e depois não atualizando. Então, quando a gente for encaminhar um benefício assistencial, é necessário que ele esteja atualizado, porque senão o que que acontece? A gente entra com o benefício, o INSS está ali analisando e quando vê está desatualizado. Daí a gente vai ter que, o INSS vai nos intimar para atualizar e isso vai demorar mais um tempo. Então, realmente é bem importante. A Ciné me perguntou com relação a outro problema de saúde. Esse problema eu não conheço, então é importante que tu avalie com teu médico se realmente ele te der indicação de aposentadoria por invalidez desse problema de saúde, né? É necessário sim daí você entrar no INSS, né, com esses laudos e solicitar aposentadoria por invalidez. Mas com relação especificamente a esse problema de saúde, eu não posso te responder se sim ou se não, porque eu desconheço esse CID, tá? Então, o cadastro único. É necessário, sim, a gente ter o cadastro. Ele é requisito essencial. E dentro do cadastro único, a gente vai ter que atualizar ele com todas as informações de quem mora na casa, quem que está morando na sua casa, quem não está. Então, por isso, antes de entrar com o benefício, vai lá e atualiza. Porque às vezes tem pessoas que vão lá, fazem o cadastro único e tinha filhos que moravam na residência, depois saíram de casa e você vai lá e vai ter que tirar ele do seu cadastro único, porque senão vai te prejudicar, tá? E como é que é calculado a renda por pessoa no grupo familiar? Quem sabe, quem quer saber essa informação, já vou relatar para vocês aqui. Tomar mais um gole de café para a gente se esquentar, que é importante, porque hoje está frio aqui de montão. Então, vamos lá. A renda, ela é considerada, ela tem que ser menor que 1/4 de salário mínimo. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar todos os ganhos das pessoas que moram naquela residência. Por exemplo, meu esposo recebe 2 salários mínimos, eu tenho um filho que trabalha de carteira assinada, que recebe mais um salário. Então, vai se somar tudo, todas as rendas, e vai dividir pelo número de pessoas que moram naquela casa. Então, se eu tenho 5 pessoas e tenho uma renda de 3 mil reais, vai dividir os 3 mil por 5. Ah, eu tenho um salário mínimo e para dividir por 3 pessoas, já ultrapassa um pouquinho, mas é mais fácil a gente conseguir um benefício assistencial nessa situação. Então, quem é que vive no mesmo teto que é considerado para fins do cálculo? A pessoa, né, que está solicitando, o companheiro, marido, esposa, os pais, caso tenha madrasta, padrasto, também é considerado irmãos, filhos menores tutelados. Todas essas pessoas que moram na residência vai ser contado para fins do cálculo da renda familiar. E esse cálculo, ele não deve ser incluído as pessoas que não possuem vínculos, por exemplo, assim, não tem nenhum vínculo e mora junto, daí geralmente o INSS não aceita, tá? E os rendimentos que são somados são pensões, salários, benefícios, tudo que você recebe de renda é somado, tá? Agora existe o benefício, outra dúvida que muitas pessoas me perguntam, Daniela, o BPC, o LOAS, dá direito à pensão por morte? Não, ele na verdade ele te dá direito de tu receber. Por exemplo, assim, eu, Daniela, recebo um benefício assistencial por idoso e o meu esposo vem a falecer. O que que acontece? Eu vou conseguir somar meu benefício com a aposentadoria do meu esposo? Não. Eu vou poder receber a pensão por morte dele, mas o meu benefício assistencial vai ser cancelado. Então, eu tenho direito à pensão por morte daquele dependente, no qual eu realmente sou dependente, mas eu não vou acumular a minha pensão por morte com o meu benefício assistencial. A gente vai ter que optar por um ou por outro, tá? Só que o BPC, o LOAS, ele não tem 13º. Então, realmente, né, a gente acaba sempre optando pela pensão por morte, que acaba sendo mais vantajosa. Claro que a gente tem um projeto de lei
que está em andamento para que seja aprovado o pagamento do 13º. Então, a gente ainda não sabe, né? Mas a gente fica na torcida aí que seja aprovado esse projeto para garantir 13º salário para todos que recebem benefício assistencial. Realmente seria algo muito bom. E agora vocês podem estar me questionando, houve alguma mudança no benefício assistencial com a reforma da Previdência? Teve algumas alterações, mas não foram muitas, foram poucas. E a alteração que teve é com relação a uma portaria que foi aprovada lá em 2021 com relação ao abatimento dos gastos. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, por exemplo, se a gente tem dentro da nossa família, dentro da nossa casa, alguém que tem muitas despesas, muitos gastos com saúde, com fralda, com medicamentos especiais, com remédio, esses gastos, se comprovados que são através de tratamento do SUS, eles podem ser descontados da renda familiar. Seu José, depois eu já respondo a sua pergunta. O que é os gastos? Por exemplo, o seu João mora numa casa e dentro da casa dele tem um familiar dele, um pai ou a esposa que tem uma doença grave e que usa fralda, que usa vários medicamentos especiais e que eles gastam um monte com relação a isso. Todos esses valores que vocês gastam com relação a esse tratamento médico, ele pode ser abatido do cálculo. Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai entrar com benefício assistencial, a gente ter esses comprovantes desses gastos. Então, eu sempre sugiro para os meus clientes, peguem uma pastinha, coloquem todos os gastos que vocês têm do mês dentro da pastinha para a gente ver o que vocês gastam, porque isso vai ser muito importante se caso tiver que entrar com recurso, com processo judicial para comprovar e o valor que você recebe a título de benefício ou de aposentadoria da sua família não é suficiente para os gastos que vocês têm. Então, guarda recibinho de farmácia, guarda documentos de mercado, todas as despesas do mês. Claro que é importante, assim, fui na farmácia, comprei um remédio, cadê a receita desse remédio? Cadê a indicação do médico? Ah, fraldas, guarda a notinha. Então, realmente, a gente tem que comprovar para o INSS todas essas nossas despesas. Não adianta a gente só ir lá e dizer para o INSS o meu salário não é suficiente, ele não chega, não, a gente tem que comprovar. E caso a gente tiver que entrar judicial, é feita uma visita, um assistente social vai vir visitar você na sua casa para realmente avaliar suas condições financeiras. E daí, neste momento, você vai conseguir mostrar para o assistente social todos esses documentos, né? Tudo que você tem ali para comprovar a sua renda. Deixa eu só responder o seu José aqui. Recebo auxílio-doença e ontem fiz a prorrogação. Vou no INSS só em outubro, mais 2 meses, porque eu não entendi, seu José. Depois o senhor se o senhor fez prorrogação, tem que o bom é ligar para o 135 para saber a resposta, né? Se foi aprovado. Acredito que sim, só que falou que só em outubro. Eles fizeram 2 meses. Não entendi bem a sua pergunta. Qualquer coisa, o senhor pode nos chamar nos nossos contatos, que daí eu consigo te responder melhor. Então, com relação à mudança que eu relatei para vocês, foi com relação a essa possibilidade de fazer esses abatimentos das despesas, tá? E agora vocês podem estar me perguntando, mas quais são as etapas para me solicitar esse benefício assistencial? Como é que eu faço? O benefício assistencial, a gente pode solicitar pelos canais, na verdade, deve solicitar pelos canais do meu INSS. E tem algumas formas, através de ligação do 135, que pode ser feita de telefone fixo, pelo site ou pelo aplicativo do celular. Daí você vai ter que ter o teu cadastro único, ele tem que estar atualizado, então você vai lá, vai baixar o aplicativo, vai através do site, lá no pedido Meu INSS, você vai se cadastrar, vai fazer o seu login, vai colocar a sua senha. Caso você não tenha sua senha, é necessário ir no INSS e criar uma senha. Depois disso, você vai lá em novo pedido, seleciona benefícios assistenciais. Daí existe benefício assistencial por deficiência ou benefício assistencial ao idoso. Você vai lá em atualizar e daí você vai escanear os documentos necessários, que é identidade,
CPF de todos os moradores da residência. Você vai preencher os formulários ali com os ganhos que você tem na sua família. Isso é muito importante, porque caso você não mande toda a documentação correta, o INSS vai te intimar para que você junte, que você complemente essa documentação. E isso vai fazer com que realmente atrase, né, para o INSS te dar uma resposta. Então, sim, é necessário a gente ter todo esse cuidado. Então, não vá lá, faça correndo, não. Analise com cuidado, né, responda todos os formulários que o INSS solicita, faz o cadastro único atualizado, identidade, CPF de todos, comprovante de residência, comprovante de receita financeira, comprovante de renda, né? Ah, tem alguém que já está aposentado, manda lá o comprovante, até porque vai ter cruzamento de dados e o INSS vai saber se realmente existe alguma pessoa que mora com você que tem renda. Então, é necessário, sim, você já mandar todos esses documentos, que isso vai facilitar muito. Agora, outro questionamento. As pessoas me perguntam muito: o benefício assistencial, ele é vitalício? Não, ele não é para a vida toda, tá? Ele pode ser atualizado a cada 2 anos. Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. Mesmo que você já receba benefício assistencial, é necessário que você vá lá de 2 em 2 anos no CRAS e atualize o seu cadastro único, porque caso você não faça isso, pode acontecer do INSS vir a trancar o seu benefício. Então, realmente, é muito importante você estar com seus dados atualizados junto ao CRAS. Então, o benefício assistencial é algo que a gente utiliza muito dentro do nosso escritório. Muitas pessoas procuram nós para fazer o benefício assistencial, principalmente pessoas que não tiveram recolhimento para o INSS, que nunca pagaram o INSS, nunca tiveram essa comprovação. Então, claro que precisa ter 65 anos de idade ou uma doença grave. Daí sim a gente consegue encaminhar esse benefício assistencial. Claro que se a sua renda ultrapassa um pouco no INSS, aí sim é necessário a gente comprovar aonde que está sendo esses gastos, se é com remédio, se é com médico, que é com farmácia, como que está sendo feito todos esses gastos para que realmente o INSS aprove o seu benefício assistencial. Caso o INSS não aprove o seu benefício assistencial, qual a sua saída? Temos 2 saídas: entrar com recurso administrativo junto ao INSS, para que 3 pessoas do INSS, junto à junta de recursos, analise o seu benefício, ou entrar com uma medida judicial, com um processo judicial, onde a gente vai relatar para o juiz toda a situação, relatar realmente o seu caso, se é caso de benefício, se você tem doença grave ou se você é idosa e a renda da sua família não é suficiente para comportar suas despesas. No caso judicial, esse sim que eu prezo muito para que o cliente realmente guarde todas as despesas. Então, se você tem interesse de entrar com esse pedido de benefício assistencial, já vai guardando as suas despesas que você tem na sua casa. Momento que entrou com pedido judicial, o que o juiz vai fazer? 2 coisas, tá? Se é idoso, não tem a necessidade de passar por uma avaliação médica. Agora, se for deficiência, o juiz vai marcar uma perícia com o médico judicial, com o perito, para avaliar a tua situação, se realmente se enquadra numa doença grave ou não. Depois disso, o juiz vai pedir, vai marcar uma visita com um assistente social, que vai até a sua residência para avaliar suas condições da sua habitação, para saber realmente dos seus gastos. Então, é necessário sim a gente ter essa documentação para comprovar junto ao INSS as nossas despesas, tá bom? Então, realmente é muito importante. E agora eu já estou finalizando a nossa live. Muito obrigada por todos que estavam aqui presentes, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aqui nos comentários. Os ouvintes da rádio podem mandar aí para a rádio a sua dúvida, o seu questionamento, que vai ser um prazer em responder vocês. O pessoal do YouTube também pode deixar aqui nos comentários, né? E para quem quer me seguir lá, Daniela Rocha, advogada, sou especialista em aposentadoria, revisão de aposentadoria. E um abraço. Se vocês querem saber sobre outros temas do INSS, de revisão de aposentadoria, pode deixar nos comentários aí as sugestões, que vai ser muito bom. Isso, adoro esse contato, essa interação aí com todo mundo. Um abraço, até mais, um excelente dia.